Amados, a graça e a paz, é um prazer enorme estarmos novamente estudando a palavra de Deus. Nós já temos treinado alguns vídeos, com alguns vídeos nós temos treinado a meditação na palavra de Deus. Mas é um processo, a gente vai cada vez desenvolvendo mais a nossa habilidade de meditar na palavra de Deus. Isso é um treinamento. Nós já vimos no vídeo passado que na vida cristã o segredo é descansar em Deus, é ter fé, é esperar no Senhor. E a única coisa que você e eu precisamos fazer é estudar a palavra de Deus e depender do Espírito Santo, amém? Para que Ele possa, então, usar a palavra, nos moldando, nos fazendo crescer. E aí, quando nós oramos, oramos baseados na palavra, quando nós vivemos, vivemos baseados na palavra e temos, então, uma vida em abundância. Então, nós vamos hoje estar, irmãos, treinando com outro texto. Vamos ver em João 4, amém? Vamos usar os mesmos princípios, vamos estar pedindo que o Espírito Santo nos dê essa direção. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós somos totalmente dependentes de Ti. Nós clamamos que o Senhor venha nos dirigir nesse estudo e possamos ser agradáveis ao Senhor em tudo que nós fizermos. Em nome de Jesus, amém, amém. Amados, João 4 é um texto muito conhecido, amém? A passagem da mulher samaritana e quando Jesus encontra com ela. Então nós vamos usar aqueles princípios de, vamos dizer, dissecar o texto bíblico, amém? Estudar a fundo a palavra, buscar detalhes para nós podermos aplicar em nossa vida depois. Primeiro vamos entender o que está sendo dito, né? João 4 começa assim: Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galileia. Primeira coisa que a gente vê não é o assunto da samaritana ainda, mas é que quando houve uma competição entre os discípulos de Jesus e os discípulos de João Batista, né? Isso é um texto de outro evangelho, mas que fica bem claro aqui. Jesus ouviu dizer que estavam comentando que ele batizava mais discípulos do que João. Qual foi a atitude de Jesus? Saiu para outra região. Ele subiu da Judéia para a Galileia. Isso vale um estudo, né? Uma meditação profunda para nós sobre como que o Senhor age, como Ele quer que nós venhamos a agir quando estamos em competição com alguém, né? Quando Abraão competiu com Ló, ele confiou em Deus e deixou, né? Jesus fala que você vai encontrar descanso para a sua alma se for manso e humilde de coração, porque a nossa vitória vem do Senhor, amém? Então, glória a Deus. Mas, irmãos, seguindo então realmente o texto da samaritana, aqui no verso 4, era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Então, da Judéia para a Galileia, ele passa por Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Novamente, nós estamos tentando conhecer, fazer um filme daquilo que está acontecendo. Jesus está caminhando com seus apóstolos, né, motivado por uma humildade, mansidão, motivado pelo desejo de agradar a Deus, deixando que João ficasse lá batizando e ele subiu. Mas aqui a gente vê o seguinte: ele, por volta da hora sexta, para os judeus, são as 12 horas do dia, as 12 horas da noite, e a hora sexta seria, a partir de 6 da manhã, seria meio-dia. Então, por volta de meio-dia, uma caminhada debaixo do sol a pino, Jesus para, senta na beirada do poço, né? Está ali do lado. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Veio uma mulher samaritana tirar água, até aí nada demais. Jesus falou: dá-me de beber. Ora, Jesus conhecia bem a história. Então vamos ver o que está aqui. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimento. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus já sabia que os samaritanos e os judeus não se entendiam, né? Então Jesus está começando um diálogo com uma mulher, que não era comum um homem falar com mulher assim em público, nem os judeus falarem com os samaritanos. Jesus tinha um propósito nisso. A gente aprendeu já que tudo que Deus faz, tudo que Deus fala tem propósito. Tudo que Deus fala ao teu coração ou faz na tua vida, até as circunstâncias,
que te cercam têm propósito, mas isso a gente vai ver depois. Então, ela responde a ele, como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana. Jesus responde, se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede dar-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Ou seja, Jesus está dizendo para ela o seguinte, se você soubesse com quem você está falando, né, eu sou o Rei dos Reis, né, o Senhor dos Senhores, você receberia de mim a água viva, uma água que mata a tua sede para sempre. Jesus troca o foco da conversa, amém? Ela estava falando da água do poço, dizendo, poxa, você é judeu e não tem nem como tirar essa água, mas eu tenho. No entanto, Jesus está falando, eu tenho uma água muito melhor. Respondeu-lhe ela, Senhor, tu não tens com que atirar, o poço é fundo, onde, pois, tens água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço? Aí está vindo à tona, Jesus como que está provocando nela, e ela está trazendo à tona todo o ranço de raiva entre os judeus e os samaritanos, né? Maior do que Jacó, o nosso pai. Jacó, Israel, teve 12 tribos, né? E então os samaritanos são um grupo de judeus que ficou misturado com gentios ali. Então ela está dizendo, nós somos filhos de Israel, né? Nós é que somos filhos de Israel e você está na minha terra e esse poço é meu, né? Jesus então vai novamente falar com ela. Quem beber desta água tornará a ter sede. Jesus quebra novamente a conversa. Quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então a gente vê que o Senhor Jesus tinha um propósito de salvar essa vida. E ele está exatamente trazendo passo a passo a conversa para o mundo espiritual, né? Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. A mulher usa de ironia. Ela não estava vendo Jesus senão como um rabino judeu jovem de 30 anos que estava cansado na beira do poço e que estava com sede e pediu água. Agora ela joga nele assim, você tem uma água que jorra para a vida eterna, então dê para mim essa água. Mas ela está falando isso sem realmente entender as palavras dele. Jesus então vai na ferida, fala, vai, chama teu marido e vem cá. Né? Vai, chama o teu marido e vem cá. A vida dela não tinha propósito, não tinha sentido. Ela era uma mulher que já tinha sido mulher de vários homens, né? E aqui então ela estava com um marido que nem era seu, ela nem era casada com ele. Ao que lhe respondeu a mulher, não tenho marido. Respondeu-lhe Jesus, bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tivestes, e esse que agora tem não é teu, e isto disseste com verdade. Jesus estava aqui indo bem na ferida, mostrando para ela, olha, você tem uma vida seca. Eu estou te falando de uma vida com água que jorra para a vida eterna, e você está falando de água de poço. Você precisa de água de verdade. A tua vida é seca. Jesus disse-lhe à mulher, Senhor, disse-lhe à mulher, vejo que tu és profeta. Bom, Jesus já conseguiu trazer a mulher para a conversa, né, que ele queria ter com ela. Aí ela vem, nossos pais adoravam neste monte, vós, judeus, né? Entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que vem a hora quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Ou seja, nem aqui nem lá. Adoração não é uma coisa que depende de lugar nem de povo, né? Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Jesus era judeu, ele era a salvação. Mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores não serão nem judeus, nem gentios, nem samaritanos. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. É do coração, não é do que aparece para as pessoas, é do que está lá dentro, né? Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias. Pronto. Jesus conseguiu trazê-la até o ponto de tocar o coração dela. O Espírito Santo já estava mostrando para ela, olha, você precisa de verdade, você precisa de adorar em espírito e em verdade, você precisa viver, você precisa de água viva dentro de você. E aqui então a mulher já vem com a pergunta-chave dessa conversa. Respondeu-lhe a mulher, eu sei que há de vir o Messias, chamado Cristo.
quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus, eu o sou. Aleluias. Eu que falo contigo. Pronto. Né? Jesus não falou assim com mais ninguém. Interessante. Ele escolheu uma mulher samaritana para ele se revelar. Eu sou o Messias. Né? Jesus usava expressões, eu sou o filho do homem. Né? Só ele falava assim. Né? Interessante. Ninguém tinha coragem, nenhum dos apóstolos chamava Jesus de filho do homem. Na Bíblia não tem ninguém falando que Jesus é o filho do homem, senão Jesus. Eu sou o filho do homem. Sou um homem, né? Porque ele tinha que ir para a cruz. Se ele se revelasse como Messias, antes ele não ia para a cruz. As pessoas iam colocá-lo como rei e ele não poderia ir para a cruz. Mas aqui, para essa mulher, ele se revela. Eu sou o Messias, eu que falo contigo. Aleluia. Neste ponto, chegaram os seus discípulos. Interessante, Deus escolhe os mais humildes para revelar as coisas mais grandiosas. Amém? Se você quer receber coisas grandes do Senhor, seja o menor, seja o mais humilde. Aleluia. Neste ponto, chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum deles disse que perguntas ou por que falas com ela. Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade. Interessante, nessa altura Jesus não tinha bebido água, a mulher não tinha pego água, o cântaro ficou largado no chão, a água já não tinha mais significado nenhum. Amém? Ela tinha descoberto a fonte da água viva, que é o próprio Messias, Jesus, o Cristo. Amém? E ela então vai na cidade. E aí o povo da cidade, ela fala para ir vê-lo, né? Lá no verso 39, a gente vai ver, então, muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher que anunciara, ele me disse tudo quanto tenho feito. O testemunho dela estava cheio de graça, o primeiro amor, né? Ela falou para eles e eles então entenderam que era de verdade. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra e diziam à mulher, já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Amém? Amados, você quando faz um estudo na palavra, você pode fazer um estudo de diversas formas. Amém? Você pode se colocar na pele da mulher e passar períodos de incredulidade, de quebrantamento e de salvação. Tudo é assim, né? Houve um período de incredulidade, um dia você se quebrantou, reconheceu Jesus e foi salvo. Mas aqui, o que chama mais a nossa atenção é você se colocar nas sandálias de Jesus. Amém? Você pode se colocar até na pele dos discípulos e achar estranho que Jesus está falando com a samaritana e tal, mas se você colocar na pele de Jesus, irmãos, presta atenção, você vai ter um ensinamento para a tua vida, né? Jesus estava saindo da Judéia, não muito porque era plano, mas porque João Batista estava batizando, ele tinha que sair e ele foi para a Galileia. Passa pela Samaria e ali então cansado de viagem, eu não sei quantos de vocês cansado e com fome e com sede tem tempo de se preocupar com os necessitados que estão no seu caminho, amém? Mas Deus não tem isso. Ele está preocupado conosco todo o tempo, amém? E Jesus, então, viu aquela mulher uma oportunidade. Ele não precisaria que ela pegasse água no poço, ele poderia dar o seu jeito, mas ele pediu para ela pegar a água porque ele queria começar um diálogo com ela. E ele suportou todo aquele tempo Jesus suportou aquele tempo de quebrantamento dela, né? Até que ela se quebrantasse, para que houvesse então ali a oportunidade dela aceitá-lo como Salvador, né? E a gente vê que ele é capaz de tratar conosco de uma forma que só ele conhece. Então, eu costumo dizer que ele não fala grego nem aramaico, ele fala, se você for Pedro, ele fala pedrês, se você for Antônio, ele fala antoniês, se você for Carlos, ele fala carlês, ele fala a tua linguagem, amém? Ele fala a forma que você entende, ele vai no teu coração e ele leva você a perceber as coisas que ele quer te ensinar. E o mais importante, ele depois diz aqui no verso 34, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Ou seja, o coração dele estava preocupado só em ver essa mulher salva e ver aquelas pessoas que seriam alcançadas salvas. Então, nós podemos confiar no amor do Senhor, amém?
Esse texto nos lembra muito do amor de Deus por nós. E nós vamos, no próximo vídeo, nós vamos estar começando, irmãos, agora a fazer análise de textos que não são diálogos, amém? Que são apenas pregações. É uma ênfase totalmente diferente. Vamos começar com Salmo, depois a gente vai falar de parábola, que é diferente, e depois de cartas de Paulo, de Pedro. Mas o mais importante é que você esteja desenvolvendo a habilidade de você meditar no texto. Quando você medita, você aprende muito mais. E eu não sei quantas vezes o Senhor vai falar coisas novas para você através do mesmo texto. Porque você vai aprender a aplicação prática na tua vida, daquilo que o Senhor quer tratar na sua vida. Isso é individual, isso é maravilhoso, porque Deus te ama. Nós amamos ao Senhor por isso. Em nome de Jesus, amém, amém.